Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder, e nessa série de vídeos eu trarei para vocês o especial Overlord, a princesa vampira do País Perdido. E é importante avisar que essa não é a história da Evelyn e nem do Ainz. Logo no início dessa história vocês irão perceber que o rumo dela é diferente da história principal. E antes de continuar com a história, eu gostaria de pedir para você que está assistindo esse vídeo que se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para mim, pois motiva cada vez mais a trazer mais conteúdos como esse. E aproveite também para comentar o nosso vídeo, o seu feedback é muito importante para mim. E vamos para o vídeo. Overlord especial A Princesa Vampira do País Perdido capítulo 4, Os Transcendentais. Parte 3. Suzuki Satoru começou a trocar seu equipamento. Quando abriu a seção de anéis em seu inventário, seus olhos protelaram no anel de Ainz ou Algon. No entanto, foi apenas por um momento. Ele lutaria a batalha de hoje pessoalmente, indo para a linha de frente como um chefe de guilda, então ele precisava ter certeza da vitória. Se isso não o ajudasse, então ele precisava deixá-lo de lado, mesmo sendo o anel símbolo de sua guilda. Sem qualquer hesitação, Suzuki Satoru trocou seus anéis por aqueles que seriam mais eficazes durante a próxima batalha com Kyurelin, de acordo com sua análise. Claro, ele colocou os 10 anéis na frente de si, e usou um item de cache. Depois disso, ele os colocou, um após o outro. Com isso, os anéis registrados para ele eram agora esses 10 anéis, os anéis que seriam mais eficazes na batalha contra Kyurelin. Na verdade, o item de cache que ele acabará de usar era um que podia trocar os anéis registrados para cada dedo, e Suzuki Satoru só tinha 2 itens desse. Talvez o uso de um item tão precioso tenha sido uma decisão tola, mas morrer porque o manteve em reserva seria um desperdício total. Portanto, o mais importante era priorizar sua capacidade de vencer na próxima batalha. Finalmente, ele colocou um par de luvas de couro. Não era um item mágico. Ele colocou para esconder os anéis que estava usando. Parece que os dragões tinham a capacidade de detectar tesouros. Embora ele não soubesse o nível desse Dragon Lord, ou se ainda mantinha ou não essa habilidade, mesmo assim ele iria com tudo para aumentar suas chances de vitória. Se o seu adversário fosse mais forte do que ele, aumentar as probabilidades em 1%, ou mesmo 0,1% já faria a diferença. Depois disso, ele ajustou seu equipamento, selecionando equipamentos que eram especialmente eficazes contra undeads e dragões. Finalmente ele chegou a um de seus trunfos para esta batalha, o cajado de Ainz ou Algon. Quando ele olhou para o cajado em sua mão, Suzuki Satoru sorriu do fundo do seu coração. Isso era algo além dos seus sonhos mais loucos, ser capaz de empunhar a arma da guilda, que ele nunca havia usado antes, em uma batalha ao vivo. Certamente seus companheiros de guilda não teriam pensado em tal coisa. Você é a prova da existência de nossa guilda. Vamos lá. Como se em resposta às palavras de Suzuki Satoru, uma névoa negra transbordou do cajado, como se estivesse exibindo sua vontade. Ao longo do caminho, Suzuki Satoru pensou em algo, não era totalmente impossível, mas os sistemas dentro do cajado poderiam ter desenvolvido uma sapiência própria depois de vir a este mundo. Use seu ressentimento reprimido por ter sido selado por tanto tempo, e despeje tudo durante a batalha que virá. Prove a invencibilidade da Ainz ou Algon comigo. Ele estava falando sozinho. Não havia como alguém ter respondido a ele. Entretanto, Suzuki Satoru sentiu uma estranha satisfação. É claro que a chamada invencibilidade era apenas arrogância. Eles sofreram pequenos contratempos inúmeras vezes no passado. Não era como se eles não tivessem experimentado coisas como ir fazer PK e terminar sendo Cat. Mas a guilda nunca sofreu uma derrota que fosse grande o suficiente para abalar sua convicção. Desse ponto de vista, se eles pudessem se levantar novamente, não seria uma verdadeira derrota. Ele devolveu o cajado ao seu inventário, e tirou o item Old Class que normalmente usava, e o recolocou em seu lugar. Agora, ele tinha a proteção do mundo, de uma das folhas de Yggdrasil. Se Kyurelin pudesse usar as mesmas habilidades que o Brignês Dragonlord, adventos vindos da magia selvagem, Satoru ficaria impotente se não usasse este item. Esse foi o fim de seus preparativos. Suzuki Satoru olhou para a fortaleza que ele havia criado. Deveria dizer algo para Keno antes de começar sua batalha contra Kyurelin? E então Suzuki Satoru balançou a cabeça. Não havia nada a ser dito. Nenhuma palavra. Tudo que ele tinha que fazer era ganhar e voltar em segurança para o lado dela. Outra questão era mais importante. Suzuki Satoru enviou uma message, e deu instruções em conjunto com um item que poderia tocar as vozes de seus amigos da guilda, além de dizer a hora. Depois de terminar este trabalho de preparação, ele seguiu sua rota anterior de volta para as montanhas. Ele poderia ter reduzido muito sua jornada ao conjurar Fly, ou uma magia de teletransporte, mas ele não o fez. Parte disso era porque queria combinar com o tempo, deixar sua mana regenerar, e várias outras razões. Mas também porque Suzuki Satoru ainda estava com um pouco de medo. No passado, ele havia lutado sob a suposição de que poderia escapar, e havia estabelecido muitos métodos de fuga para si mesmo. Desta vez, contudo, ele não poderia fugir. Ao contrário do jogo Yggdrasil, esta era uma batalha que deixava a vida de Suzuki Satoru em jogo. Eu só lutei com o Brignês Dragonlord uma vez, ainda não me acostumei com isso. Suzuki Satoru parou e olhou para as mãos brancas e ossudas.
Ele estava imaginando coisas, ou elas estavam tremendo? Eu estou assustado. Ele havia se decidido de uma vez por todas, ele estava determinado a lutar por um membro da guilda, e mesmo depois disso tudo, ele havia terminado assim. Suzuki Satoru não pôde deixar de rir de si mesmo. Tudo bem. Breath Wand Fly, Dragon Bunny, Blaze of Magic Caster, Infinity Wall, Life Essence. Mana Essence, Greater Full Potential, Freedom Cifru, Paranormal Intuition Greater. Resistance Mantle of Chaos, Indomitability, Sensor Boost, Greater Luck, Magic Boost. Draconic Power Greater Ardening e Aveli Aura Absorption, Veneratia. From Natural Weapons, Greater Magic Shield. Ele empilhava camada após camada de buffos em si mesmo. Sua detecção de undeads lhe disse que Kyurelin não se moveu durante esse tempo. Suzuki Satoru se sentiu um pouco desconfortável. Ele havia subestimado um Dragomord? Isso tudo poderia ser uma armadilha? Seu oponente tinha visto todas as suas ações de antemão e feito preparativos para matá-lo definitivamente? Teria ele acabado de sair da grande bola de mortos e fugido para outro lugar há muito tempo? Sua inquietação cresceu cada vez mais. Era como se ele estivesse tentando se dar um motivo para fugir. Suzuki Satoru não pôde deixar de rir. Ele riu da fraqueza que habitava dentro de si. Suzuki Satoru fixou os olhos para frente, levantou o pé direito e deu um passo à frente. Então ele fez de novo, com o esquerdo. Não havia como parar agora. Muitas razões para fugir apareceram em sua mente, mas Suzuki Satoru ignorou todas. Ele estava perto de seu objetivo. E então Suzuki Satoru, chefe de guilda da Inzo Algon, estava cara a cara com Kyurelin, bobo da corte. Pensei que havia fugido, mas aqui está você de novo? Veio jurar sua lealdade a mim? Mas esse equipamento, sua primeira frase, fez Suzuki Satoru estreitar os olhos. Não havia necessidade de falar com ele. Preparar a primeira magia seria mais sábio. No entanto, ele poderia infligir dano mágico a qualquer momento, mas essa poderia ser uma chance única. Claro, não havia como dizer se isso daria frutos. Mas valia a pena tentar, mesmo que a chance fosse ínfima. Suzuki Satoru gritou. Desta vez, vamos ter uma batalha de verdade. Até que um de nós morra. Venha com tudo, Dragon Lord. Fuhahaha. Em contraste com Kyurelin, que estava rindo alegremente, Suzuki Satoru assumiu uma postura como se quisesse mostrar seu cristal. Essa é a fonte de sua confiança. Eu não vou deixar você fugir de novo. Uma substância fina e membranosa se expandiu e pareceu cobrir toda a montanha. Era volumoso e parecia ocupar uma superfície de quilômetros. Ele não sabia seu nome oficial, mas Suzuki Satoru sabia seus efeitos. Era uma barreira de bloqueio de teleporte. Foi a primeira magia selvagem que o Brignês Dragonlord usou. Em outras palavras, as coisas tinham ido como ele havia previsto. No entanto, seria problemático se parecesse o mesmo, mas fosse algo totalmente diferente. Suzuki Satoru deu uma ordem conjurando Message silenciosamente e depois gritou. O que você fez? Você disse que queria uma batalha até a morte, não foi? Então não pode fugir como da última vez. Suzuki Satoru lançou uma magia através do cristal. Foi uma maneira extremamente dispendiosa de usá-lo, mas uma ação necessária neste estágio. A magia que ele lançou foi Vida em Magic, Shark Ciclone. Normalmente não se pode armazenar magias aprimoradas dentro de um cristal selado, mas a aprimoração vinda do Vida em Magic era uma exceção. Um tornado de 100 metros de largura e 200 metros de altura apareceu. Ou melhor, furacão negro que agitou a terra separou os dois. Kyurelin começou a se mover. Sua visão foi bloqueada pelo tornado e ele não pôde ver Kyurelin. Entretanto, a habilidade sensorial de Suzuki Satoru detectou uma enorme criatura undead por trás do tornado. Antes de Kyurelin pensar em romper o tornado, Suzuki Satoru atacou primeiro. Ele não está preocupado ou tentando fugir. O que ele está tramando? As formas que nadavam através dos ventos descontrolados, como criaturas nadando através do oceano, eram tubarões de 6 metros de comprimento, que estavam roendo zumbis e mastigando-os em pedaços. Contudo, era insignificante em comparação com o corpo massivo de Kyurelin. Apenas removeu alguns da parte mais exterior, mas isso foi tudo. Havia incontáveis zumbis na superfície do corpo de Kyurelin. Dada a enorme diferença de tamanho entre ambas as partes, Kyurelin planejava romper facilmente o tornado às custas de um pequeno número de zumbis. O gigantesco Kyurelin provavelmente consideraria esse tornado como uma resistência sem sentido. Pode-se dizer que foi por isso que Suzuki Satoru o escolheu, mas havia uma coisa que ele queria verificar. Suzuki Satoru começou a pensar rapidamente nas possibilidades. Por que Kyurelin escolheu avançar pelo tornado? E quando ele encontrou sua resposta foi entendo. Ele se perguntou se era esse o caso enquanto usava o anel, mas agora estava tudo claro. Os dragões geralmente tinham excelente visão. Às vezes, eles podiam dizer o que estava acontecendo, mesmo quando uma tempestade de poeira estava diante de seus olhos. Portanto, ele realmente não precisava atravessar o tornado. Tudo o que ele tinha que fazer era usar zumbis de seus pés e atacar da segurança atrás do tornado. Certamente não havia razão para o arrogante Kyurelin se aproximar sem necessidade. Nesse caso, por que ele escolheu atravessar?
A resposta era que sua visão era parecida com o de Atislav Sik. Ele precisava confiar na visão dos zumbis ao ver através de seus olhos. Talvez os zumbis que compuseram seus olhos fossem animais mágicos com poderes excepcionais de visão, mas eles perderam várias habilidades depois de se tornarem zumbis. E assim, eles se tornaram zumbis cuja visão era apenas ligeiramente acima da média, e então Kyurelin escondido dentro dos zumbis não seria capaz de ver através do tornado. Claro, seria prematuro concluir que ele não estava vendo com os zumbis em suas asas ou pernas, mas a partir dos movimentos de Kyur, a maneira como movia a cabeça para se fixar nos alvos, era mais provável que estivesse usando os zumbis em sua cabeça especificamente, na região dos olhos. Nesse caso, ele tinha um movimento preparado antecipadamente. O cajado obedeceu à ordem e começou a se mover sozinho. Suzuki Satoru pegou a arma de guilda de seu inventário e a trouxe para fora. Vá em frente, cajado de Ainz ou Algon. Inicie o modo de interceptação automática. Ao mesmo tempo, Suzuki Satoru usou seu Asnamanga, um trunfo que apenas um jogador com a profissão de Eclipse poderia usar. O nome deste trunfo era The Goal of All Life, is Death, a habilidade chamada O objetivo de toda a vida é a morte. Um relógio que anunciava a morte apareceu atrás de Suzuki Satoru, e então ele lançou uma poderosa magia em Kyurelin quando este se aproximou. Através do tornado, como se fosse outro Suzuki Satoru em campo, o cajado selecionou a magia mais apropriada para o momento. O cajado estava engastado com 7 gemas de Vine Class, com os alinhamentos elementares de Sol, Lua, Terra, Fogo, Vento, Água e Tempo, cada uma com a habilidade de usar magias seladas dentro de cada joia. Começou com uma magia da Gema do Fogo, uma magia divina de ataque com efeito em área, Firestorm. O fogo mágico consumiu a cabeça de Kyurelin. Os undeads fazendo a forma de seus olhos foram destruídos, e os zumbis saíram de dentro para refazer a parte destruída. Claro, ele já havia antecipado isso. Tudo o que precisava fazer era deixar Kyurelin cego por um momento. Ao mesmo tempo, as pernas de Kyurelin abrandaram o ritmo um pouco, provavelmente porque não podia ver. Esse foi um bônus inesperado. Suzuki Satoru e o cajado saíram do caminho de Kyurelin, tomando cuidado para não serem pisoteados, e lançaram suas magias. Um círculo mágico gigantesco apareceu ao redor de Suzuki Satoru. Isso implicava que ele logo lançaria sua magia de Super Aba. Suzuki Satoru usou o item de cache, o que reduziu o tempo de lançamento da magia. E então o que veio foi a magia ou tributos para a Mãe Negra e a Shub-Niggurath. O que pareceu ser uma brisa negra passou por ele. E de fato, rajadas de vento passaram por ele, mas não advindos da magia. Entretanto, ambos eram fundamentalmente diferentes. A brisa escura não tinha efeito físico, e ao mesmo tempo, não poderia ser interrompida por meios físicos. A magia de Suberaba e a Shub-Niggurath não era particularmente assustadora. A razão era porque tudo o que fazia era infligir um efeito de morte instantânea, e era inútil contra undeads, golems e outros seres que não tinham vida. Embora fosse eficaz contra jogadores vivos e inimigos, era difícil imaginar alguém no nível de Suzuki Satoru sem nenhum tipo de imunidade à morte instantânea. De fato, era uma magia insignificante que só tinha um efeito de morte instantânea. Mas com o auxílio da habilidade vindas de sua profissão Eclipse, essa magia transformou-se repentinamente em uma magia cruel e terrível. O relógio flutuando atrás das costas de Suzuki Satoru soou às 12 horas. À medida que a magia era lançada, seus ponteiros começaram a se mover. Enquanto isso, Suzuki Satoru já havia começado seus preparativos para o próximo passo. Ele não daria a Kyurelin em qualquer momento para criar estratégias. Esta era sua jogada derradeira. Se ele permitisse que Kyurelin aumentasse sua defesa mesmo que um pouco, ou se a magia e a Shub-Niggurath fosse interrompida, já seria uma derrota para Suzuki Satoru. Certamente, ele poderia ter lançado Time Stop, mas usar Time Stop tinha sido ineficaz contra o Brignês Dragonlord na vez que lutaram, o que significava que era muito provável que também fosse inútil contra o corpo original de Kyurelin, seu corpo Dragonlord. No entanto, deve ser eficaz contra os zumbis que cercam Kyurelin. Se aqueles zumbis tivessem a força defensiva do mesmo grau que Kyurelin, então sua primeira rodada de ataques, seus testes, teria sido ineficaz, e ele não teria sido capaz de derrotar tantos zumbis. Em outras palavras, eles não estavam equipados com itens mágicos. Equipar itens mágicos adicionavam habilidades aos usuários, os itens equipados compartilhariam a mesma resistência do usuário. Por exemplo, considere o colar que Suzuki Satoru usava, em comparação com um no chão. Se ambos tivessem a mesma durabilidade, o que estava no chão seria mais facilmente destruído. Em outras palavras, dadas as circunstâncias atuais, as defesas de Kyurelin não se aplicavam aos seus zumbis. Eles não eram equipamentos, eram undeads agarrados ao seu corpo. Em outras palavras, os zumbis não passavam de zumbis. Se ele lançar Time Stop, certamente será efetivo contra a massa zumbi mesmo que não seja efetivo contra o próprio Kyurelin. Ele seria uma prisão para Kyurelin que seria selado dentro deles. Enquanto ele sentia que era um método de ataque eficaz, havia uma coisa sobre isso que o deixava desconfortável. Ou seja, de onde veio a resistência contra a paragem do tempo do Brignês Dragonlord?
Toda a resistência com elementos relacionados ao tempo de Suzuki Satoru veio de seu equipamento. Entretanto, o Brignese Dragon Lord não se parecia com o tipo que usava equipamento. Isso significava que tinha resistência inata a ele? Claro, se fosse apenas por isso não seria problema. A questão era se essa resistência poderia ser aplicada a outros, como uma magia defensiva. É claro que mesmo que pudesse lançar uma magia assim, não seria um desperdício se ele pudesse forçar seu oponente a entrar em seu joguete. No entanto, seria problemático se essa habilidade também funcionasse contra o seu trunfo. Foi por isso que Suzuki Satoru não lançou Time Stop. Em vez disso, ele lançou outra magia. E chegamos ao final desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e até mais!